E agora o nosso terceiro vídeo. No segundo vídeo ficaram ali algumas dúvidas. Há ali uma espécie de um problema com multivalor, que pode não ser problema, depende daquilo que nós queremos fazer e implementar na programação. Vamos passar para aqui para ver. O problema identificado está aqui, quando nós dizemos que um artigo pode ter multivalores. Neste caso aqui, por exemplo, o caso do bacalhau à espanhola, vocês podem verificar que tem aqui dois valores. Quais são os problemas que isto traz? Nós perdíamos totalmente aqui a possibilidade de tratar o preço como um valor numérico. Mas se calhar não é preciso. Nós não sabemos ainda se o cliente depois vai querer usar este sistema para fechar uma conta ou para abrir uma conta. Como texto está correto, não há nenhum problema. E até porque facilita, de certa forma, a escrita e a atualização do preço dos artigos. Mas nós não gostamos disto assim, pois não? E nós temos que olhar para isto e dizer assim, não, apesar do cliente, disto estar simples para o cliente, nós temos que fazer as coisas bem feitas. E uma das ideias que nós poderíamos sugerir seria esta. Ok, então se os artigos podem ter dois preços, porque é que nós não colocamos ou não criamos nesta tabela, não alargamos esta tabela e em vez de termos apenas preço, eu vou pegar aqui e vou passar aqui até para uma folha à parte, que é mais fácil para não destruir. Portanto, aqui numa folha à parte. Então eu poderia ter o preço como se fosse o preço 1 e depois o preço 2. Ok? Faria assim. E aqui deixava então estar os 14 euros. Aqui os 7 euros. E à partida teria o problema resolvido. Só que o preço 1 e o preço 2, neste caso eu teria que dizer a que coluna é que pertence o preço. Então eu poderia ter aqui valores nulos e não haveria qualquer problema. Portanto, eu numa tabela posso ter valores nulos. A questão é, será que só há dois preços para um artigo? Será que pode haver artigos em que eu tenho mais do que dois preços? Será que esta estrutura consegue resolver todos os problemas que eu possa vir a ter no futuro? Se nós olharmos bem para a dose, a meia dose, por exemplo, se for uma bebida, as águas, por exemplo, nós podemos ter 0,25, 0,33, 0,50, 1 litro. Tudo bem que tudo isso são artigos diferentes. Mas será que eu tenho necessidade depois na carta de ter tudo separado? 4 linhas com 4 artigos? Eu não poderia ter apenas água lisa e depois as várias quantidades? Se calhar poderia. Então essa é a questão, a análise que eu tenho que fazer. O que eu tenho aqui que encontrar nesta base de dados é qual é a entidade, ou será que eu consigo associar uma entidade a quantidade? Se calhar também não tem a ver com a quantidade, se calhar tem a ver com o volume, não? Uma dose, meia dose, 25, 33, 50. Será que isso não é o volume? Vamos ver o que é que eu vou propor aqui para a nossa base de dados. Eu vou propor a criação de uma tabela volume. Pode ficar aqui assim. Exatamente, eu vou juntar estes dois campos aqui. E vou criar uma tabela volume. Volume. Onde eu lhe dou um ID e agora o volume. E assim o 1. E vou escrever, por exemplo, meia dose. Meia dose. O 2, a dose. O 3, pequeno. O 4, médio. O 5, grande. O 6, 0,25. O 7, 0,33. Assim, 0,33. Estão a fazer entender? É possível nós encontrarmos volumes para os artigos. É uma opção. Não quer dizer que seja a única solução. Provavelmente vocês terão uma solução diferente para implementar aqui. Mas será que com esta solução nós conseguimos fazer alguma coisa? Será que conseguimos avançar? Vamos ver. Se nós criarmos então aqui uma tabela para volume e fizermos isto, e agora organizarmos assim aqui a tabela para ficar mais bonitinha, o que é que nós agora precisamos de fazer? Precisamos de trabalhar
a tabela do artigo. Porquê? Porque o preço, vocês veem aqui o preço, deixa de fazer sentido, neste caso, deixa de fazer sentido que apareça aqui com um multivalor. Então, eu removo da base de dados da tabela artigo esta coluna, que seria o preço, eu vou removê-la e vou associar a uma tabela nova, que é o artigo e o volume, que na realidade é também, se calhar, a própria tabela do preço, não? Vamos ver. Artigo-volume. O que é que eu tenho então aqui no artigo-volume? Eu tenho o identificador, depois tenho o ID do artigo, tenho o ID do volume, exatamente, o ID do volume, e tenho o preço, ok? Ou o valor. Não se diz preço, diz-se valor. Assim é que é. Ok? Pronto, e agora vamos só abrir aqui um bocadinho. Temos aqui alguma dificuldade em gerir neste esquema por causa das células. Temos então o artigo e o volume, e nós podemos então juntar aqui, passar tudo para negrito, e agora atribuir o preço aos artigos. Por exemplo, o primeiro artigo, o artigo 1, que são as azeitonas, só tem uma classificação, provavelmente será a dose, que é a unidose. Então eu posso usar o 2, mas agora depende, fica ao critério do gestor do restaurante. Por exemplo, as azeitonas até podiam ter meia dose, com o valor de 1 euro, e se calhar as azeitonas já podem ter então dose com o valor de 2 euros. Posso, por exemplo, colocar a manteiga, que é o artigo 2, também com meia dose, a custar 1 euro 0,7 cêntimos. Ok? 0 euro 0,7. Assim é que é. Por exemplo, o bacalhau à espanhola. Vamos trabalhar aqui o bacalhau à espanhola, que tem o número 4, o artigo 4. Se for um volume de meia dose, eu posso então meter o preço de 7. Mas se for de dose, que é o 2, já posso meter de 14. Isto para o artigo bacalhau à espanhola. Então, e agora fico aqui com os números e a minha base de dados começa a ter uma estrutura diferente. Ok? Então, esta seria uma possível solução para nós associarmos ou criarmos a nossa base de dados com os volumes associados aos preços. Certo? Pronto, então demos mais um passo em frente, tornamos o nosso sistema um bocadinho mais complexo, mas na realidade estamos a fazer um trabalho melhor. Vai ficar um bocadinho mais caro para o cliente, mas ele não se vai arrepender de pagar por isto.